Olá, leoninos e leoninas desse canal maravilhoso. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá, galera, vamos colocar aqui o nosso joguinho na mesa. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Vou abrir aqui o nosso jogo e vamos ver um recado para os leoninos e leoninas para esse momento. Vamos ver o que a espiritualidade quer conversar com a gente. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar, galera. Não esquece o like, deixar aquele comentário para mim e se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho e deixa sua mensagem. Sempre é bom saber como que vocês... Sempre bom saber o que vocês estão achando, se essas leituras estão ressoando para vocês. Eu acho que agora acertei. Eu troquei tudo agora. Isso que eu tava pensando, eu falei alguma coisa que não tá juntando. Não fez sentido. Vamos lá? Tcharam, 3 de paus. Aqui estão mostrando que você está no momento onde você quer progredir, mas está faltando o principal. Tá faltando a grana, né? Tá faltando a bênção. A permissão divina aí, financeira. E é exatamente o nosso contexto, né? Se óbvio que tá falando sobre isso, tem uma solução, sem dúvida nenhuma, né? Mas vamos abrir o contexto aqui pra gente entender. 3 de paus está falando sobre planejar. Planejar alguma coisa, sobre ter um plano e você tá visualizando aquele plano lá na frente já sendo manifestado. Isso também tá, eu consigo perceber aqui no jogo, como se alguém estivesse tentando indicar você. Indicar para você, ó, faça boas conexões, conecte-se com as pessoas, faça boas alianças agora, preste atenção nos amigos, nos grupos de pessoas, talvez ali possa nascer essa aliança de poder, essa ajuda que você está precisando, talvez dali que venha isso, né? Vamos ver aqui o jogaço que a gente tem. A gente já responde uma leva de pessoas. Aí hoje eu vou responder mais uma galera aí para os atendimentos, tá? Para poder agendar e vou fechar, tá? Porque não vai dar para atender todo mundo. Então nem vale a pena responder todos os e-mails, porque não tem dia suficiente para atender todo mundo. Então provavelmente vai ficar muita gente para maio, a menos que as pessoas queiram esperar. Mas peço que não façam pagamento se vocês não receberem o agendamento, porque senão eu vou estornar, tá bom? Espera para receber. Vamos lá. O 3 de paus, ele tá realmente apontando aqui que para você conseguir o que você quer nesse momento, tá mostrando que você talvez esteja com um bom plano, uma boa ideia, um negócio maneiro para botar em prática. Mas tá faltando dinheiro, tá faltando suporte, tá faltando apoio. É como se estivesse falando para você se conectar com pessoas. Ou você está te avisando, você vai se conectar com pessoas. E pessoas vão ser uma ponte entre você e esse sonho, entre você e essa situação, para ser manifestado, entendeu? Então, se preparar aí e ficar atento, porque às vezes a gente tá nessa situação aqui e a gente tá hiper focado naquilo ali e não presta atenção, tipo assim, eu quero chegar ali. Mas você não presta atenção em como que você vai chegar ali. Você só quer chegar ali, mas como? Você não tá organizando o caminho, né? O processo. Que é como se estivesse falando para você prestar atenção nisso. Para você chegar, você não vai chegar sozinho. Tem que ter conexões. Pessoas vão te levar até lá. Pessoas vão ajudar você a chegar até lá. Apoio, suporte, vai ajudar você a chegar nesse ponto. Entende? Então, 3 de paus está representando isso com o 5 de ouros. Como é que tá a sua vida social? Como é que tá a sua conexão com as pessoas? Como é que tá esse seu ciclo social? Como é que você se relaciona? Talvez nessas áreas você seja bem negligente ou esteja uma pessoa assim onde já não confia mais em ninguém, tá difícil. E aqui tá falando que sem boas conexões, essa situação que você quer, ela vai ser muito difícil de ser alcançada, né? 3 de paus. 3 de espadas. Principalmente porque aqui mostra uma pessoa que já sofreu muito com relação a isso no passado, né? As pessoas sempre muito falsas, as pessoas sempre, né?
tentando prejudicar, tentando machucar você, né? Então você meio que perdeu a confiança. Mas é aquilo, né? Porque alguém me feriu no passado que todo mundo é um imbecil, que todo mundo é ruim, né? Não faz sentido isso. Mas eu entendo porque a gente fica com a mágoa, a gente fica com receio, trauma, né? Então aqui é olhar para esse trauma, dar um destino para ele, entendeu? E se preparar, porque se você não estiver aberto a se renovar aí nas conexões, a chamar as pessoas de novo para sua vida, não as mesmas, talvez não seja isso, mas pessoas novas, está aberto, né, a trocar energia com as pessoas. Se você não vai fazer isso aqui não faz sentido também. Tu quer ter um plano para se realizar e não ter nenhuma contribuição no mundo? Não faz sentido nenhum. Carta força. Aqui diz que você hesita muito, né? Na carta de desafio, né, de obstáculo, tem a força e o 4 de espadas. Aqui mostra que você se limita muito, né? Você sente que tem uma força maior que segura você e impede você talvez de criar novas conexões. Tem alguma coisa maior impedindo você de criar essas conexões. Só que esse entendimento, né? Uma coisa maior que tá me impedindo, tá afastando as pessoas, tá mantendo essas situações longe de mim. O que eu tô pensando? Tô pensando, é Deus que tá me poupando, né? De passar pela vida das pessoas ruins, e as pessoas ruins fazerem isso e aquilo. Mas na verdade essa força maior que está me segurando é uma própria ação do consulente. O 4 de espadas é uma imobilização que o consulente não quer, mas ele também impõe. Uma paralisação que ele não quer, mas ele mesmo se impõe. Por quê? Porque ele sabe, de alguma forma, que a memória dele está levando ele para aquele trauma. Então, ele não quer acessar aquela porta. Ele não quer ir lá. Ele na mente da pessoa, não importa se são pessoas diferentes. A situação, ela dá o mesmo gatilho. Então, como que eu vou permitir que as pessoas venham? Pode ser uma pessoa que teve um comércio, foi roubado, teve suas ideias de trabalho, todo mundo trabalha de sacaneou. Não sabe aquela pessoa que já tem um trauma de eu ajudo as pessoas, mas toda hora alguém me ferra, toda hora uma porrada nas costas. Então, se tu fica com essa ideia, fica impossível mesmo de seguir em frente, né? Aqui me parece que você já foi extremamente sacaneado, entendeu? Então, assim, dá pra entender o teu medo. Mas é como tudo na espiritualidade, ninguém liga. Então, assim, ele não quer saber se você tá traumatizado, se você estudou demais as pessoas. Isso no espiritual, eles não estão nem aí. Eles querem que você aprenda que a culpa foi sua, não tivesse aprendido a se, né, policiar nesse sentido, e que agora você faça certo, né? Dê apenas aquilo que você pode dar, faz uma troca equilibrada, que aí, né, no acordo não vai ser caro para ninguém, entendeu? Vai ser justo para todo mundo. Então, a percepção espiritual, ela é dura e seca. Ela não tem essa coisa que tem muita gente que bota, né, a espiritualidade como se fosse pegando um bebê no colo. Porra, cara, é impossível. Uma grande ilusão isso aí. E aqui tá mostrando, você só vai progredir se criar boas conexões. Se você não estiver disposto a criar boas conexões, vai perder tempo. Tempo é precioso agora. Por quê? Porque você está diante de um momento de progredir. Algo que você tem que ganhar corpo, tem que se encorpar, tem que ganhar forma, tem que ser manifestado, tem que se concretizar, tem que vir para a realidade. E não está vindo porque você está se limitando por uma questão que, né, já poderia ter sido superada e entendida com muita maturidade. Mas usa-se a desculpa, a ideia de que uma força não me impede de me conectar com as outras pessoas. Parece que é aquela sensação... parece que toda vez que eu vou me conectar com as pessoas, eu sinto que não é o certo. Isso eu sou o trauma falando, entendeu? Não é nenhuma entidade espiritual, nem nada disso, não. Que tá mostrando claramente que você tá com medo, porque você tem medo de sofrer. E isso é um mecanismo de defesa, de sobrevivência, que você aprendeu a desenvolver para poder sobreviver ao mundo do humano, né? Cheio de gente hostil, é normal. Mas aí tudo tem que espiritualizar. Não é assim. Daqui não é isso. Aqui, claramente, eu tô com medo das pessoas. Por quê? Porque eu fui ferido. E aí, tipo, eu vou me isolar, me enterrar num buraco. Por quê? Porque eu vou deixar as pessoas entrarem na minha vida e me machucar?
Pô, então você está dizendo que só existe gente ruim no mundo. Então nisso você também se coloca nesse meio. Se você sabe que você não é esse monstro, você sabe que também não tem só monstro no mundo, né? A gente não pode olhar para nossa realidade e simplesmente achar que a vida vai acabar, vamos botar assim, né? A vida vai acabar e a gente vai ser assim, né, a vítima do mundo, né? Todo mundo foi cruel comigo. Não, todo mundo foi cruel, não. Ontem mesmo eu tava lendo uma tirada aqui do livrinho. Deixa eu ver se tá por aqui. Não sei se é aqui. É porque eu não vou achar, mas eu li uma mensagem. Acho que foi nesse livrinho aqui ontem, ou foi no outro que tá lá embaixo, que falava assim: você sente como se o mundo tivesse contra você. Mas, na verdade, por uma ferida, você se colocou contra o mundo. E pela ferida não curada, você culpa o mundo todo. Pelo seu medo de voltar a se abrir de novo, né? Pelo seu medo de recomeçar, de abrir uma porta, entrar alguém e bater em você de novo. E a gente deixa de viver, a vida fica completamente limitada. Por isso que para muitos, no tarô, onde tem a morte aqui na próxima carta, muitos processos que a gente vive, o tarô ele diz que chega a hora de morrer. Tipo, não é de morrer literalmente, você vai lá e morre, não. Mas chega a hora de você deixar as coisas morrerem, como se você tivesse que nascer e reaprender tudo de novo. Amar de novo, confiar de novo. Se permitir essas chances do zero, porque é importante. Então tem uma questão aqui que você provavelmente vai ter ajuda. Ajuda vem de outras pessoas. Você vai precisar dar uma segunda chance ao mundo para que o mundo possa te surpreender positivamente. Você vai precisar deixar muita coisa morrer, principalmente coisas dentro de você, coisas, comportamentos, hábitos, crenças suas morrer, para que o novo possa chegar e te surpreender positivamente, mostrando que a vida não é só tragédia. Essa carta da morte, ela vem com a estabilidade também, então é quando as coisas, quando o mal se enterra, quando aquela crença, aquela ideia se enterra, ela vai embora. Que uma estabilidade, ela volta, porque os traumas, os medos, as inseguranças, elas não têm onde se segurar. Você pode achar que justiça divina só ocorre quando acontece alguma coisa ruim com você, alguém faz alguma maldade com você. E aí acontece uma maldade lá com a pessoa que fez essa maldade contigo. Aí a justiça divina agiu. A justiça divina vai agir aqui, mas ela não vai agir desse jeito. Ela vai agir mostrando pra você que você pode confiar de novo. Que existem pessoas no mundo que são virtuosas, que são boas, assim como você. E que a justiça divina ela age assim também. Não é só naquela ideia da vingança que a gente tem, de que eu só me sinto protegido, abençoado, amado pelo divino quando alguém faz mal pra mim, mas o divino vai lá e dá uma porrada e fulano acaba com a vida dele, mostrar pra ele que não mexa comigo. Essa é a ideia de muitas pessoas que vivem o espiritual, entendem dessa realidade, como se isso fosse um sinal de poder. Isso é um sinal de ego. Isso é um sinal nosso de fraqueza, onde a gente pensa que... Por isso que a gente não tem o poder total, por isso que muita gente não tem acesso ao poder total. Imagina se tivesse poder total. No primeiro desagrado que você fizesse aquela pessoa, a pessoa dizimava você. Então, sabe por que a gente não tem um poder total muitas das vezes? Porque essa ideia de justiça divina vem de uma ideia de justiça com as próprias mãos, de vingança, né? De reproduzir a mesma coisa, né? Para mostrar a disputa de poder. Isso é muito humano, isso é muito baixo, isso é muito fraco, né? Isso não mostra nada de divino em nós, mostra as nossas fraquezas, né? A nossa dificuldade de entender como é que as coisas funcionam e perpetuar o ódio, né? E aqui tá mostrando que projetos, situações, muitas coisas, pode ser um relacionamento, amor, muita coisa pode estar caminhando, pode estar fluindo agora na tua vida, tá? Mas que você vai ter que entender que para isso você vai ter que se conectar com essas pessoas de novo, você vai ter que confiar, você vai ter que olhar para as falhas delas e entender. Você vai ter que aceitar que a justiça divina ela tá agindo quando ela te dá uma segunda chance de você também poder fazer diferente. De você não chegar e ser mais o capacho de ninguém. De você não chegar mais e ser aquela pessoa que todo mundo vai lá e faz o que quer e você fica lá todo ferrado, entendeu? Ela vai te dar a chance de triunfar de novo, mas dessa vez diferente, com uma postura diferente. Onde você olha para os outros ali,
talvez humildemente, compreende, né? Que a vida, ela não vai ser do jeito que eu quero, muitas das vezes, mas isso não quer dizer que minha vida vai ser um inferno, quer dizer que talvez a forma como eu tô achando que deve ser justo comigo, nem eu sou assim, né? E quando a gente fala sobre dinheiro, tá faltando dinheiro, porque essa carta fala que tá faltando alguma coisa em você para que você possa começar. Só que essa falta, por trás dela tem muitas cartas importantes. Olha, eu vou dar aqui alguns exemplos. Há uma falta por trás do que você não consegue conquistar. Isso aqui é um planejamento. A falta de planejamento, uma falta de coragem, uma falta de ação, 2 de paus, ficar parado, você não age. Falta do espiritual, falta de esperança, falta de fé. Falta de sensibilidade, falta de compreensão, uma compreensão elevada. Essa é uma carta que fala sobre, que é o imperador, né? Ela fala sobre uma conquista, sobre poder, sobre autoridade, sobre você saber ser um bom líder, sobre você liderar melhor a sua vida. Sobre, às vezes parece que a gente é arrogante, que a gente é um monstro, que a gente é isso, mas não, na verdade ali você só está impondo, né, limites, você só está sendo uma pessoa que sabe até onde pode, até onde não pode, o outro pode, até onde você pode, tem barreiras ali que você sabe que não pode cruzar. Por quê? Porque você está num patamar onde você está enxergando tudo de cima, você tem privilégios. Tá faltando essa consciência. E aqui, às vezes, pode ser uma situação de sentimento, aqui pode estar faltando sentimento de amor próprio, faltando cura nas decepções, não é nem faltando, vai ter um excesso de mágoas e uma falta de amor. Então, olha quantas faltas, quanta escassez, quanta coisa escassa tem aqui, né? Onde está impedindo você, né? Talvez de alcançar aquele ponto tão importante da tua vida, né? E aqui tá mostrando a justiça divina é para isso, para mostrar para você que você tem como alcançar o que você deseja, se você permitir que as coisas aconteçam, se você se conectar de novo com as pessoas, que para todas essas situações estar em meio às pessoas e ao mundo é importante, é o caminho. A Rainha de Copas prevalece no pensamento com a Imperatriz. Aqui mostra que você é uma pessoa muito madura, você é uma pessoa que já está numa idade, ou então num patamar na sua vida, onde a maturidade ela precisa estar nivelada, ela tem que ter sido alcançada. Não pode estar só vivendo essa experiência medíocre, entendeu? Emocional, pisou no meu calo, vou lá e fiz espada. Entendeu? Porque essa carta da Rainha de Copas, não nesse deck, mas, por exemplo, no de Marcélia, é uma taça e uma espada. Ao mesmo tempo que as emoções elas podem ser um bálsamo, né? A expressão da Rainha de Copas pode ser um bálsamo, ela pode ser uma pessoa extremamente afiada, uma energia extremamente canceriana. Então é uma energia que é muito negativa, usa as emoções com manipulação. Deixa-se manipular pelas emoções, pelas ilusões que traz tudo isso, as dores, as mágoas, enfim. Tudo isso se envenena. Então, aqui é como se estivesse mostrando isso. Vê até se você não tem, né, uma energia canceriana muito forte, onde é muito difícil perdoar. Vingativo, guarda nas memórias emocionais e afetivas ali muita vingança, seja numa questão profissional, não tem discernimento nisso aí, tem raiva, vai levar raiva pro caixão, né? Então, por isso que a gente fala sobre a necessidade de se desapegar das dores, né? Tem que evoluir. Então aqui tá mostrando que o pensamento tá totalmente focado na questão emocional. Se eu for agir com emoção, eu não vou conseguir me superar, eu não vou conseguir avançar. Talvez aqui a escassez seja de racionalidade, excesso de emoção. Então, o momento agora está pedindo um centramento. Se você quer mesmo que essa situação que você tanto almeja, seja um projeto de trabalho, seja uma situação de amor, seja qualquer coisa, um pouco de racionalidade vai lhe cair bem. E vai fazer com que você chegue onde você precisa. Vai fazer com que o dinheiro se aproxime, até porque a sua energia vai estar equilibrada, o que vai atrair o dinheiro de uma maneira mais fluida para a sua vida. Olha quanta coisa. O que está vindo na sua direção? 8 de ouros com mais de ouros. Aqui está mostrando o fazer do dinheiro, né? O fazer a coisa acontecer. E o 8 de ouros é uma coisa que eu faço, dura para sempre, uma coisa que se perpetua na minha vida. Então, tudo que eu manifesto aqui nesse jogo, quando me permito me envolver com as pessoas, pode ser um relacionamento que vai durar a vida inteira. Pode ser um trabalho que eu vou me aposentar. Pode ser um trabalho que vai pagar a minha aposentadoria, um trabalho que eu vou levar pro resto da minha vida. Então, uma experiência que eu vou me proporcionar aqui conectada às outras pessoas, que eu vou levar para a evolução do espírito, entendeu? Então, tudo que for feito agora, dessa maneira correta aqui, vai se perpetuar. E é de grande valor para muitos
aqui, né? Então não tem nem o que se negociar. Talvez essa resistência, esse processo resistente a isso que vocês querem aqui, a dificuldade de acessar isso seja a sua própria limitação, que não está permitindo que você chegue lá. Essa força superior, né, colossal que está te segurando, aí na verdade essa força colossal é você mesmo te impedindo, né? De viver a permissão, de ter a permissão divina aí de viver outras coisas. Aqui, o meu medo, 10 de espadas, de ser amassado de novo, 7 de espadas, de ser traído. Como as pessoas me veem, carta da temperança, namorado, você pode achar que as pessoas te veem como uma pessoa boba, fácil de ludibriar, mas aqui não é isso. As pessoas veem você como uma pessoa muito especial. Talvez quando você vai lá, entrega algo pro outro pega e vai embora e não retribui, você fica, meu Deus, eu fui saqueado. Você não foi saqueado, você tem abundância de tudo. Você pensa que você é tão escasso assim. É o teu pensamento escasso que mostra pra você o quanto que você se vê pequeno, né? Mas lá fora ninguém tá te vendo assim. Como concorrência, as pessoas veem você como super oponente. Como pessoa, você é uma pessoa de muita abundância, de um transbordar enorme. Então, gente, muita coisa aqui. Aqui diz que é uma grande esperança que você tem desse projeto que você tem aí carregando, que você, seja trabalho, almoço. Você tem uma grande esperança dessa situação dar certo, disso acontecer, isso é muito bom na tua vida. É dessa situação se manifestar lindamente. Eu vejo aqui o quanto que vocês são... tem intenção de concretizar isso e disso ser um sonho realizado. Aqui está mostrando que isso tudo é possível, não há nenhum impedimento para isso. O único impedimento que está acontecendo é causado pelo próprio consulente. Que se não aceitar que para chegar onde você quer, você precisa criar boas alianças, boas conexões, como se fosse são boas conexões, tem que ir fazendo conexões até chegar nesse seu sonho. Se você achar que consegue fazer tudo sozinho, você tinha que ir para um planeta onde só tem você, entendeu? Você tem tanto desejo assim de ter o que você quer, você precisa passar pelo processo para poder chegar até lá. E não tem outro caminho senão sendo conectando você e as pessoas. Aqui está dizendo que agora se inicia uma fase na vida de vocês, então preste atenção nesse ponto, do qual para você chegar até onde você quer, onde você precisa estar, a vida é conectando entre pessoas, tá? Então você vai chegar onde você quer, mas você vai ter que fazer aliança com pessoas. Você vai ter que, da forma como tá aqui, fazer amizades, sociedades, conhecer pessoas, participar de algum ciclo social, de um grupo, criar uma comunidade, senão você não vai conseguir. Se é relacionamento, você não vai ter um relacionamento se você não se conectar com pessoas. Senão você não teria como se relacionar, você iria se relacionar sozinho, isso não faz sentido nenhum. Então você tem que criar conexões, senão você não vai conseguir ter o que você quer. Eu quero um amor e não saio de casa, não falo com ninguém, odeio todo mundo e vivo num buraco. Então, entendeu? Não faz sentido. O que você quer só vem através de conexões. Mas eu preciso de dinheiro. O dinheiro ele também vem através de pessoas. Bem, seja de uma pessoa que vai investir, uma pessoa que tem condições, um trabalho onde você se conecta com alguém e aí você vai trabalhar lá e vai receber um salário, vai receber dinheiro. Você vai precisar ter dinheiro, você vai ter que vender alguma coisa, você tem que ter cliente. Então, você tem que ter alianças. E sem as alianças não tem entrada de nada. Então, preparem-se porque a oportunidade nesses contextos de criar alianças vão brotar aqui muito forte. Então você já se prepara, porque se você está querendo construir um sonho, fazer alguma coisa gigante na tua vida, se prepara porque vai aparecer um monte de coisa. E você vai perceber que o teu grande obstáculo em juntar com pessoas vai ser aonde você vai ter que mexer. Se você quer isso, você vai ter que enfrentar esse grande monstro que você vê nos ciclos sociais. Se você é uma pessoa introspectiva, vai ser um desafio. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de socializar, vai ser um desafio. Se você tem traumas, como está destacando aqui também. Mas, como eu disse, o espiritual não liga para nada disso. Ele só quer que você evolua. Como que você vai fazer isso? Não interessa. Só interessa que o caminho é esse e não tem outro. Então,
Faz parte, gente. A gente vai fazendo um monte de coisa que a gente não gosta, mas por uma boa causa, que é a evolução. Então, assim, né? Porque muitas dessas coisas que a gente rejeita, essa rejeição às pessoas, essa rejeição à conexão, tem muito sobre nós, entendeu? Tem muito sobre o nosso ego, tem muito sobre a gente achar que a gente é importante, especial demais e que os outros fazem mal pra gente. Mas, na verdade, a gente tá aqui num mundo onde a gente é cheio de falhas, entendeu? Então a gente olha pro outro, o outro não merece estar sob a minha presença, mas por que a gente é? Quem a gente é? Esse trabalho tem me ensinado muito sobre isso, né? E às vezes eu fico até uma pessoa até meio chata quando eu vou falar com as pessoas assim, porque às vezes as pessoas vêm falar um negócio de espiritualidade, eu sou médium disso, médium daquilo, médium. Tipo, não interessa pra mim, não tô nem aí se você é médium de porra nenhuma, não tô nem aí pra isso. As pessoas usam como um título. Eu sou um duque de Canterbury. Dane-se, cara. Que coisa ridícula. Não faz diferença, porcaria. Você tá no planeta e você tá humano. Que bom que você tem grandes habilidades. Agora dane-se, vai trabalhar. É só isso que eu penso. Eu penso que as pessoas gostam de títulos, de serem especiais. Aí quando a vida se sacode, mostra que a gente não é nada. E é o objetivo que estamos aqui, não somos nada. A gente veio para se integrar uma experiência, aprender com ela. Somos alunos, não professores, somos alunos aqui. E aí, quando a gente entende isso, a gente cai do cavalo, toma aquele coice na cabeça e aí corre. Né? As pessoas ficam querendo títulos, serem especiais. Ninguém pode me tocar. Se você não quer ser ferido, então você vai ter que viver numa bolha, porque aqui você vai passar por experiências de todos os tipos. E a gente, quando sabe, né, tem medo dessas inseguranças, né, porque as pessoas vão fazer isso, vão fazer aquilo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber se conhecer. Se eu sou uma pessoa que eu sei dizer não, tem que aprender a dizer não. Se eu sou uma pessoa que as pessoas exploram, eu tô deixando, tô me permitindo ser explorada, eu tenho que impor algum limite. E para isso tudo é o autoconhecimento. Eu não vou precisar, ninguém vai me respeitar se eu for falar assim, olha, eu sou médium disso, eu sou não sei o que. Ninguém liga, ninguém tá nem aí pra isso. As pessoas te respeitam quando você aprende a dizer não, quando você aprende a impor limites, quando você tem uma autoridade, quando você sabe se impor, quando você se conhece. Quando você se conhece, você sabe sua verdade, ser imutável. E aqui, se você tem uma realização de alguma coisa para fazer e você precisa da conexão das pessoas, você precisa do respeito delas. Então, para isso, você tem que saber dominar essa área. Se você não mergulhar nesse tanque de tubarões, você não vai conhecer como é que é o mar. Então, você tem que aprender. Tem que aprender a nadar, você tem que aprender a fazer as coisas. Carta de abundância e purificação. Aqui tem 2 significados, mas a minha interpretação aqui talvez seja outra. De fato, tá falando sobre dinheiro. A abundância, ela vem quando nós nos purificamos, mudamos a nossa frequência, então a abundância e prosperidade, ela vem, que vai tornar essa manifestação aqui uma coisa concreta para muitos, ok? Mas aqui talvez o seu contexto, né, o seu contexto, não, palavra, volta, tem mais outra, conceito, assim, acertei. O conceito de abundância de muitos aqui precisa se transformar. Talvez estejamos num patamar de ego, talvez estejamos num patamar onde a gente se acha muita coisa. E a gente precisa descer aquele, né, do palanquinho e entender que todos nós estamos numa linha igual. A gente precisa se equilibrar nesse ponto, né? A gente não tem que viver miseravelmente, mas o nosso conceito está errado, que está tornando a gente achando que a gente é melhor do que os outros, a gente tem que se separar dos outros, porque eu não posso estar no meio do mundo, eu sozinho sou melhor. Então, se você é sozinho, não precisa estar aqui, pode ir, não é? Esse é o contexto. Se você é tão especial assim, você não precisa estar aqui. Será que a gente não está se perdendo nos pensamentos? E a gente está lidando com o signo do ego, né? Então, a gente precisa olhar sempre por esse ponto. Porque a vida tem muito mais pra gente. Mas a gente é muito mais importante, muito mais valioso. A gente tem um negócio mais quando a gente tá no meio das pessoas. Quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente contribui de alguma forma. A gente tá num planeta com muita gente. Se veio pra cá pra fazer nada por elas ou com elas, o que a gente tá fazendo aqui? Né? Não faz sentido, a conta não fecha. Então, espero que de alguma maneira se entenda que essa leitura ela tá tentando avisar. Quer mesmo realizar esse sonho que você tem aí nas mãos, você vai ter que passar pelas pessoas. E que você não queira passar em guerra, porrando todo mundo, entendeu? Que você passe pelas pessoas, fazendo boas conexões, boas alianças. E também limpando as suas crenças de que todo mundo é ruim. Porque se todo mundo é ruim, eu também sou. Então tem uma coisa errada. Eu acho que eu não sou tão ruim assim, né? A gente sempre tem que olhar para dentro. Eu não sou tão ruim assim. Eu posso mudar. Se eu posso mudar, as pessoas podem mudar também.
Eu acho que isso é evolução, né? Então, receba essa leitura com a mente aberta. Espero que de alguma maneira possa fazer sentido para muitos. Um beijo enorme e até a próxima. Tchauzinho!